Tudo bem, pessoal? Vamos lá para mais uma análise, né? Pô, hoje o dia, cara, foi um ciclo de price action aí, hein? Um ciclo de não foi um lindo como a gente gosta de ver, né? Foi esse cara aqui que é a nossa meta sempre, né? Mas, pô, esse cara aqui foi 2.500 pontos de alta contínua, né? Hoje foi, sei lá, uns milão e lá vai pedrada. Depois a gente vai ver. Mas o que a gente vai falar hoje? Primeiro aquelas notícias, né? Temos notícias importantes aí, principalmente Trump Ramp dando tarifaço. Vamos falar sobre os 60 minutos ali que a gente estudou ontem sobre o megafone, sobre o reteste nele. Vamos falar também sobre o Infoot, né? A série histórica de um dia. Então, numa região muito boa para um breakout pullback. 12 minutos a gente vai falar também sobre uma primeira perna que pode ter nascido, né? Então a gente sabe que a terceira perna é proporcional a ela. E os 5.000 ticks a gente vai fazer umas projeções ali, ver em que ponto que nós estamos, perfeito? Vamos começar pelas notícias. Temos notícias amanhã. Temos notícias. Mas cara, qual a Receita Tributária? Ela voltou, tá desde quarta-feira rondando a história, não é? Não falei pra você? Dá pra confiar. Temos variações de empregos privados. Cara, isso aqui às vezes movimenta um pouco, mas vai movimentar mesmo o discurso do Trump lá, que ele vai apresentar o mundo tarifaço dele. America first. Bunda mole do caralho. Tá, vamos lá. Já sabemos que até as 4 a gente tem que estar fora desse mercado aí, que pode acontecer uma revoada violenta. 60 minutos. Citando o JJ, existe um problema, sempre existe um problema, senão não é day trade de futuros. E se você não está vendo o problema, é porque você não está enxergando direito. Após essa frase, a gente falou sobre isso ontem, lembra? Aquele reteste, lembra? Vamos lá, vamos refazer aqui rapidinho. Lembra que eu falei pra vocês? Two-legged pullback para uma possível capotada, a little more than a two-legged pullback, e ele faz isso, né? A little more than a two-legged pullback, né? E aí a gente tem aquela areazinha aqui de priors, né? Ele vem aqui embaixo, ele vai um pouco ali em cima, ele volta, ele vai lá em cima, ele faz o quê? Ele faz o teste no megafone. E ele sente nesse teste. Então isso aqui é um grande problema, porque ele sente tanto no teste, né? Vamos lá. Ele vem, ele vai, ele volta, ele vai lá. Sente. E ele sente nesse prior também. Muito perigoso. E vem pra cá. E aí nós temos um outro prior pra alta aqui. Então, mercado perigoso nesse tipo de movimento, né? E a gente precisa também observar o nosso gap lá que não foi fechado há muito tempo. Nesse caso, o Joseph James fala que a gente tem que tomar como prioridade o recency, né? O movimento mais recente. No caso dos gaps, eu acredito que seja o contrário. O movimento mais antigo vira o prioritário, né? O perseguido. E a gente tem também outro gap, né? Por outro lado, a gente está também numa região muito boa para um pullback, para reteste de topo e seguir subindo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né? O mercado vai nos dizer. Mas esse teste aqui me deixou um pouco ressabiado. Esse teste no megafone, que foi o primeiro teste de verdade, né? Que tu vê aqui, ó, esse teste aqui, ele passa reto, né? Ele nem olha para ele, né? Chupuf, plaf, toma e vai pro alto, né? Esse aqui não, né? Esse aqui ele sentiu e voltou, né? Se ele tivesse rompido, beleza, ia me convencer. Mas voltando assim, não sei não, fico em dúvida. E tem que ter muita atenção. Vamos pro FUT, só pra dar uma olhadinha que eu queria mostrar pra vocês aqui, uma coisa interessante do FUT. Notem aqui, ó, que a gente tem esse canalzinho de alta, né? E ele meio que tá acima dos 50% ali, ó, abaixo dos 50% desse canal de alta, né? Uma boa região pra operar na compra, né? E seguir a tendência de 60 minutos, que é de quem? Que eu não falei, dos touros, né? Segue, né? Então aqui a gente tem aquela regiãozinha que a gente conhece, né? Breakout pullback zone. Em cima do que? Do novo range criado. Então ele anda o pêndulo que ele andou para baixo, olha que interessante. Ele anda o pêndulo que ele andou para baixo. Ele anda esse pêndulo para cima, atinge ele, mas ele vai mais alto. E ele volta agora nesse breakout pullback zone. Então nada nos impede, e eu acredito piamente que isso aqui pode acontecer, desse cara chegar aqui. Cadê? Tá. Esse cara chegar aqui nessa região aqui e resolver ir pro alto de novo. E retestar topo. E lá no topo desse canal aqui do diário. Perfeito? Bem simples, bem direto. A ideia é essa. Vamos baixar pro outro layout, 12 minutos. Dá uma olhadinha nos 12 minutos. 12 minutos, blá blá, blá blá. 12 minutos é aquela perna que eu falei pra vocês, né? Que a gente tava comentando ali um pouco antes. Sobre a introduction. A gente tem 2 pontos interessantes. A gente tem essa perna aí, que ela foi criada nesse movimento bom hoje, né? Então, isso aqui reflete um breakout pullback zone, né? Que a gente tinha comentado, lembra? Que eu falei pra vocês. E aí ele vai e rompe, né? Vai lá pro alto lá, sente nessa região, sente aqui, nesse range antigo aqui, ó. Nem chega nele, chega em cima dele, faz o breakout pullback. Isso aqui sim pode ser considerado um breakout pullback. O que me deixa um pouco ressabiado desse movimento é esse tombo gigante aqui, né, cara? Que a gente não pode negar que foi o tombo, né? E nada impede que esse mercado chegue aqui, feche esse gap, que é exatamente o que ele fez, né?
e reteste esse fundo de novo, para depois ir com uma vontade. Quiçá vem aqui nesse movimento medido aqui embaixo. Pode acontecer, né? A gente tem que estar atento ao mercado. Mas fato é que aqui pode ter nascido a primeira perna proporcional, e a terceira ela vai ser proporcional a essa. Esse aqui sim o measured move, não o two-legged pullback, porque esse cara aqui é um two-legged pullback, é 2 pernas de pullback, um pouco mais. E esse aqui é um measured move porque ele está no sentido do mercado. Então quando esse pullback terminar, e eu encontro aqui áreas muito boas para suporte, né? Quando esse pullback terminar, esse mercado tiver um viés comprador, a gente vai replicar essa perna onde ele começar a fazer a alta. Perfeito? Mas não vamos desmerecer os ursos nesse movimento, tá? Não vamos desmerecer. A gente sabe que pode acontecer um movimento, o índice é traiçoeiro, a gente sabe disso. Né? Então a gente tem aqui afastando um pouco mais, ó. Já um pouco mais aqui. Isso. Ó. Esse gap não foi fechado. Esse gap não foi fechado. O que vocês acham? Eu ficaria meio receoso. Principalmente ali nos 60 minutos, naquele teste ali. Me deu a entender que esse cara pode vir um pouco mais embaixo. Um pouco mais embaixo. Então, pode ficar de olho. Muita atenção. Tá? Então, nesses casos aqui, a região em que está, essa região em que está, eu não faria nada. Eu esperaria o mercado mostrar para onde ele vai. Por que eu não faria nada? Porque ele testou esse prior para venda, né? Então, ele veio daqui, tentou ir para cima, fechou o gap, testou o prior, caiu. Agora a gente tem esses priors aqui, ó, para compra. E sentiu, né? Concordam comigo que sentiu? Então essa região aqui tá nebulosa, não vou fazer nada. Se é para operar, nós vamos operar pelas pontas da história. Não ali. Ali é amadorismo. A não ser que dê um grande sinal. Que afaste a média de novo. Faça um movimento bom. Nos 5 mil ticks. A gente não opera nos 12. Não opera nos 60. A gente só tenta pegar o sentimento de mercado desses time frames. Mas a gente opera em ticks. Não em minutos. Então, por falar em ticks, 5 mil ticks. Outro layout. Vamos desaproximar, vamos ver bem de longe esse cara aqui pra gente entender o que aconteceu. Observem os 5 mil ticks, tá? Saiu aquela notícia que deu uma direção pro mercado, mas desde que ele abriu aqui, ó, ele não estava bem definido no que queria, né? Mas ele faz um movimento bom que afasta a média. Aqui ele fez um movimento bom de queda, mas não afastou a média. Aqui ele afastou. E me chamou a atenção. Eu falei, bom, peraí, cara, só um pouquinho. Isso aqui me interessa. Gosto desse movimento. Eu já entendi que esse cara aqui era a primeira perna. E aí eu procurei por priors, né? Deixa eu ver se você tá me vendo, então. Tá, vou ver se eu dou uma aproximada agora aqui pra ficar melhor. Puxo pra cá. Aqui, agora sim. Então, entendi que esse cara aqui tinha sido a primeira perna dele, perfeito? E aí eu falei, bom, agora eu vou procurar por priors. Onde é que estão os priors nisso aqui? Eu vou procurar por prior aqui. Aqui, ó, tá vendo? E claro, antes disso eu uni os pontos, né? Assim que ele chegou ali e começou a fazer o pullback, eu uni esse canal aqui. Falei, bom, o que eu quero aqui? O que a gente faz? O que o Joseph James sempre fala que é o melhor momento? First test, best test. Primeiro teste é o melhor teste. Então a gente quer esse teste. Então ele foi lá, definiu o canal de alta, uni aqui os pontos, esperei o teste. Esperei um teste de preferência numa trap. Essa trap não veio. Essa trap meio que deu a entender aqui. Só que estava muito alto, estava acima do canal. Mais de 50% do canal é uma regra que eu não curto. Então eu dou volta, entendeu? Então, marquei o canal. Esperei pelos priors. Né? Eu vou marcar o prior que foi. O que foi esse aqui? Tá? E esperei pelos priors e ele veio. E aí o que eu fiz? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, já que ele não deu o sinal claro, né? Ele dá o sinal, mas não fica assim legal, né? Esses dois sinais aqui foram bons, só que eles estavam acima dos 50% do canal. Não tava coerente, não tava legal. Então não respeitou minhas regras, eu esperei mais. Falei, bom, vou esperar ele fazer o teste no canal. Quando ele fizer o teste no canal, eu vou começar a observar. Ele testa, né? E aí o que ele faz? Higher highs in price. Two try failure. 2 tentativas de vendedores, né? E além disso, o que mais que ele faz? Priors. Ele quase faz o pullback na média de 21, mas não o faz. Quase faz o pullback na média de 21, não o faz. E ele segue não dando um sinal. Aí aqui ele deu um sinal bom, num ponto bom, numa região excelente para fazer uma entrada, e essa aqui eu fiz. Então aqui ele faz um candle comprador, acima da média de 21, um candle de responsa, que dá um sinal bom. E eu entrei aqui. E eu saí, cara, eu saí aqui, ó. Fui cabaço, dava pra ter ido mais. Mas tudo bem. Primeira operação do mês, só fiz essa, botei dinheiro no bolso, tinha outras tarefas pra fazer no dia, função com meu filhote, tocamos reto e foi isso. E agora analisando, assim,
todo o movimento, cara, isso aqui, ó, olha isso aqui, cara. Dá uma olhada nisso aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela inteira pra vocês verem todo esse movimento lindo aqui, ó. Cara, olha isso aqui. Isso aqui, claro, não foi a mesma coisa, né? Não foi a mesma coisa. Mas isso aqui, vamos ver quanto que ele fez. Ele começa aqui embaixo, ele vem pra cá, vamos dizer que a gente consiga entrar aqui embaixo, aqui, ó. One try, two tries, começar desde aqui de baixo, ó. Ele te entrega 1.600 pontos, tudo bem. É diferente desse cara aqui, né? Esse cara aqui é muito mais parrudo, né? Esse cara aqui entregou 2.600 pontos, 2.700 pontos. Foi um movimento de alta muito parrudo. Mas, cara, convenhamos, é um ciclo de price action, né? Concordam comigo? Começa aqui, fire highs, two try failure, dispara, procura por priors, ele vem, faz a trap num prior, ativa ela, cadê ela aqui? Tá aqui ela, ativa ela aqui, né? Pá, vem daqui, vai mais uma, sobe, meio torto, meio torto, meio torto. E ele faz outra trap aqui, ó, mais uma trap aqui, ó, ali o sinal ali, vai embora. Continua subindo, sem parar. O que ele faz aqui? Um pullback, sobe, arma mais uma trap num prior. Essa não fica muito bem definida. Por quê? Porque ela entra um pouco abaixo aqui, ó. Mas mesmo assim, ela tá abaixo dos 50% do canal de alta. Então isso aqui dá um subsídio pra gente fazer uma operação e seguir. Então isso aqui, cara, o que ele faz? Qual é o ciclo do price action, né? Ele faz um two try failure, ele faz uma trap, ele faz outra trap, deve ter um setup de força aqui no meio, ele faz um pullback, ele faz outra trap e ele encerra o movimento dele. Geralmente é isso. Two try failure com uma trap, depois pullbacks, depois uma trap para fechar o movimento, completar ele, o ciclo do price action, é uma trap final e vai. E se tu abre os contratos nos pontos certos aqui, hoje é um dia que tu sai com uma grana no bolso. Então isso aqui é o ciclo do price action. O que o Joseph James sempre fala. Isso aqui se reflete de 3 a 5 vezes no mês. Então agora nós temos de 2 a 4 vezes no mês para tentar pegar esse movimento completo, que eu não peguei só uma lasca dele. Só uma lasca, mas eu já fiquei feliz. Agora, a gente vê que ele completa esse cara, né? E eu entendi que seria nos 5.000 ticks, essa aqui seria a primeira perna porque afastou a média de 21, né? E eu joguei a segunda perna pra cá e saí por aqui, se eu não me engano. Por aqui, ou aqui, por aqui. No topo desse canal aqui, porque eu achei que ele não ia mais, né? Não acreditei que ele ia fechar o gap. E ele fechou o gap. Ele fechou o gap. Faltou um tick, faltou, mas... Cara, pra mim fechou. Pra mim fechou. Pra mim esse movimento aqui ele tá completo. Tá completo. Tá? E aí, ele faz um big de um pullback, né? Que o Joseph James fala que isso aqui é aquele pullback, é o scary pullback, que tu acha que é um reversal, né? Que pode ser, eu sempre vou entender que o mini índice ele é bearish e nunca bullish, nunca antes de falar isso, tá? Mas ó, qual é o próximo passo? Quando o Joseph James fala que se completa um measured move, que um ciclo de price action se encerra, a gente espera por um movimento contrário, que vai ser para gerar liquidez e atrair o movimento contrário para fazer um movimento de reteste de topo, né? Então, isso aqui é 2 pernas de pullback. Uma perna ele já fez. Vocês enxergam? Vocês enxergam que isso aqui é um pullback? E ele testa a média de 21 e perde. E aí a gente vai replicar essa perna para cá. E a gente vai chegar numa região que vai ser interessante. Entendeu? Dá uma olhada. Vou ver se eu consigo pegar melhor aqui para vocês enxergarem aqui. Acho que aqui tá bom. Ó. Primeira perna de pullback. A gente vai replicar essa segunda perna para cá. Um pouco mais do que um two-legged pullback. Ele vem para essa região, breakout pullback, suporte. E aí aqui a gente vai observar o que vai acontecer. Afastou a média, que não afastou muito. Mas eu esperaria por 2 pernas de pullback, uma já foi. E eu vou fazer o mesmo movimento. Por quê? Porque o mercado, cara, é repetition. Ele repete os movimentos. Ele repete a mesma coisa. Ele vem aqui, ele faz lá uma trap, ele faz um setup de força, um pullbackzinho, outra trap e toca reto e retesta topo, entendeu? E aí retestando topo a gente vai fazer o mesmo movimento ao contrário agora, ele vai retestar topo, vai fazer lower lows, a gente vai esperar que ele teste lá no alto e venha de lá com uma trap poderosa para retestar fundo. Mercado é repetição, só tem que saber trabalhar nas áreas certas. E nos 5.000 ticks a gente vai ver isso acontecer. Me diz que nos 12 ou nos 5 minutos tu viu o price action acontecendo ali. Não, tu viu uns candle com uns pavios sinistros para cima e para baixo e subindo, tu não vê isso aqui acontecer, não vê. Tu não vê, cara. Não vê esse movimento aqui. Esse movimento aqui todo lindo assim, ó, encontrando pontos de entrada com certa facilidade que chega a ser até trapaça. Tu não vê. Eu já tentei. Tu não vê. Em ticks tu vê. Tá? Então é isso. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Eu espero o mercado me provar. E o primeiro passo é o afastamento da média 21 nos 5.000 ticks. Ali é onde nasce o primeiro sinal de para onde que esse mercado vai. Se falhar muito forte, a gente vai pelo outro lado. Se não falhar, a gente vai procurar por uma entrada naquela parte ali onde ele realmente disparou. Procurar por priors, por pontos onde o mercado vai sentir naquela região. Por enquanto,
bullish, segue, bullish. Vem um pullback aí, vem, pode ser um pullback assustador, que vai dar medo. Mas pra mim, é só um pullback, até que ele rompa essa regiãozinha aqui, com muita força, da média de 200 dos 60 minutos. Quando ele romper essa região aqui, com muita força, mas tem que ser com muita força, tem que ir pra baixo, voltar, testar ela e capotar. Aí eu entendo que os ursos estão tomando conta do negócio. Por enquanto, aqui ó, touros, e aqui, ursos. É isso. Toda essa região aqui tá sendo dominada por touros. Toda ela, toda ela. Deixa eu tirar aqui o zoom pra gente ver o tamanho dessa região. Ó. Isso aqui é tudo de touros. Olha, ele fez um movimento de baixa, mas ele fez um movimento de alta monstruoso. Monstruoso, olha isso aqui. Dá uma olhada. Olha só o que esse cara... Aqui, ó, pra vocês verem. Olha só. Olha só. O que esse cara andou. Sacou? Então, por enquanto, cara, os touros estão dominando. Toda vez que testar áreas de priors aqui, testar aqui, ó. Toda vez que testar essas áreas aqui, cara, pra mim vai ser uma visão pra ir pro alto. Sempre. Sempre. Estou aqui e veio com uma força violenta e papapá. Cara, sempre vou procurar pro alto. Sempre. A não ser que ali, ó, ele perde com muita força, faz um movimento muito porrada. Por exemplo, fecha o gap aqui. Compradores vêm com tudo, vão lá em cima, testam e ele... Rá! Beleza, agora sim. Agora sim. Agora eu entendo. Agora eu entendo. E aí a gente vai entrar aqui. Na venda. No teste dele. Vai sentir demais? Foi um movimento muito abrupto pra baixo. Vai sentir aqui. Ele vai pelo menos retestar fundo. Então a gente vai com ele. E aí ele pode não só retestar fundo. Ele pode seguir caindo. Vem aqui, segue caindo e vira bearish, como eu sempre entendi que o mini índice é. Bearish. Sempre vendedor. Mas por enquanto, quem tá mandando são os touros. Deixa eles mandar. Show, pessoal. Obrigado, boa sorte amanhã. Talvez eu abra uma live, não sei, tô decidindo. Se não, faço aí uma gravaçãozinha da manhã e jogo lá nos shorts. Uma manhã inteira em 2 minutos. Abraço! Tchau, 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 tchau!